a esse processo de crescimento, que não têm acesso a essa mudança de vida. Isso é ser contra a família. Porque você está privando as pessoas de terem essa experiência social da criação, do crescimento, disso que faz da gente humano, né? Disso que faz da gente conseguir constituir comunidade. Essa alienação que é realizada por essa forma de trabalho, por exemplo, é uma tarefa que impede com que as pessoas cresçam e vejam suas famílias. Isso é muito louco, né? Falar que o comunismo é contra a família é uma narrativa para afastar as pessoas dessas ideias. Porque a gente entende que a família, ela também não é uma entidade abstrata no tempo. A família não existiu desde sempre da mesma maneira como ela sempre existiu. Ela, assim como todas as coisas, são produtos das relações históricas. São produtos de como a história se desenvolve em cada tempo, em cada circunstância. A família, sei lá, né, sob a concepção dos povos originários, né, ou que a gente poderia chamar de família de comunidade, é diametralmente diferente dessa que a gente tem hoje, que é dominante. Sim, sim. Como que era a família? Como assim? Dos povos originários? Você diz, cada nação vai ter uma forma de organização, uma especificidade. Mas o que eu quero dizer é que esses modelos, eles não são modelos naturais. Aquela tribo que a gente visitou, um filho, ele passava por diversas casas, assim, era de todos, né, na comunidade. Tipo, o que eu quero dizer é que esse modelo, né, que se tenta colocar muitas vezes como um modelo natural, permanente, né, que é o certo, né, ou é o ideal, ele não é um modelo que é ideal porque ele desceu do céu, né, porque ele desceu ali magicamente. Ele é produto de uma relação histórica. Entendi. Ele é produto de uma relação de como a família está constituída, né? E por que é importante, por exemplo, para que o capitalismo possa continuar existindo, que esse modelo de família continue, né? Para que você possa continuar reproduzindo filhos, para que essa classe trabalhadora possa não parar de existir, para que essa mão de obra não deixe de cessar de ser produzida, e você vai estruturando a família desse jeito, nesse modelo. E aí quem não segue esse modelo é o quê? É alguém que quer destruir a família, que quer destruir as relações, e quer destruir... Não. Mas essa família que temos aqui hoje é a mesma família que existia na União Soviética, concorda? A família que existe hoje é o mesmo modelo de família da União Soviética. Eu acho que não. Não é? Eu acho que não. Eu acho que não. Como que era lá na época? Depende, né? Porque eu queria chegar num ponto que, tipo assim, se você concordar, você ia falar assim, pode ser que se o comunismo seja implementado, o socialismo no Brasil, pode ser que venha uma família diferente em breve. Mas eu acho que é isso. É uma forma de organização da comunidade da família que é de um jeito diferente. Não é que as famílias não existem mais, né? Que tipo, não tenha pai, não tenha mãe, não tem essas relações. Claro que isso existe. Mas como que era na União Soviética? Você tem, como você vê, por exemplo, a socialização desse trabalho doméstico, você tem uma mudança na perspectiva de como a família está organizada. Então, como que é a família dentro do modelo de sociedade que a gente tem dominantemente, né? A mãe cuida dos filhos, fica em casa, o pai trabalha e é isso, né? Ele traz o sustento para casa, a mãe... quando, né, e aí você tem hoje em dia, né, até um reforço, um retorno para a lógica das donas de casa tradicionais, que também é um discurso que serve para uma camada bem pequena da população que tem condições de ficar em casa e cuidar dos filhos dessa maneira. Sim. Quando você tem essa mudança de paradigma e de horizonte na União Soviética, em que você tem uma nova visão sobre como esse trabalho doméstico, como esse trabalho reprodutivo é organizado, isso significa, por exemplo, a inserção de uma maneira maior das mulheres no mercado de trabalho. Das mulheres conseguirem ter autonomia e independência para poder decidir sobre suas vidas. Porque muitas mulheres ficam hoje em dia em famílias porque muitas vezes não conseguem emprego, porque vão receber um salário menor, porque não têm condições de se sustentar. Sim. E que, tipo, fica relegado a isso. Então, tem um livro que é muito interessante, que é um livro que faz um estudo sobre os principais aspectos da vida da Alemanha Oriental, que chama República Democrática Alemã, Estado Policial ou Paraíso Socialista. E aí os autores fazem questão de dizer que não é nenhum dos dois, que é um lugar como qualquer outro que tem suas contradições. Só que quando você olha, por exemplo, para o espaço de oferta, de autonomia, de trabalho das mulheres, e isso não só de trabalho, mas em termos de direitos reprodutivos, em termos de direitos sobre o controle do próprio corpo, a experiência na República Democrática Alemã, no socialismo, é muito mais avançada do que no lado ocidental, em termos dessa autonomia, por exemplo. E isso muda toda a estrutura da organização familiar.
né? Porque a organização familiar ela vai depender dessas condições objetivas e concretas de como isso está colocado. Então, se você tem uma sociedade em que esse trabalho doméstico é socializado, em que você tem uma creche, uma lavanderia pública, um restaurante, alguma coisa que desafogue esse trabalho reprodutivo, você vai conseguir produzir mais autonomia para essas mulheres conseguirem ir trabalhar. Quando você tem uma lei que vai, por exemplo, e na União Soviética, isso também é um outro exemplo que é interessante, porque a galera fala, porque liberou o aborto pós-revolução, mas aí voltou atrás, há pouco tempo depois desse processo, né, da liberação do aborto lá. Por um curto período. Por um curto período. Mas porque é isso, são condições históricas que apresentam essas contradições e que, tipo, é isso. Não é negar que isso aconteceu, mas é entender quais eram as condições objetivas que levaram a esse caminho e se esse caminho foi positivo para o processo de emancipação da classe trabalhadora, porque é isso, né? É sempre bom em relação a alguma coisa, para alguma coisa, com algum fim. Quando a gente olha para esse processo de emancipação, as mulheres da União Soviética elas eram muito mais livres nesse sentido prático, concreto, do que as mulheres, por exemplo, dos Estados Unidos. Mais uma vez, exemplos que não sou eu que estou dizendo. Procura aí, para quem estiver assistindo no Google, os cartazes de como que eram, qual que era o tipo de incentivo que as mulheres soviéticas tinham e qual que era o tipo de incentivo que as mulheres dos Estados Unidos tinham. Qual que era a publicidade que era direcionada para as mulheres dos Estados Unidos? Publicidade de fogão, produto de limpeza, de coisas relacionadas ao trabalho do lar, né? Ao trabalho exclusivamente doméstico. Porque a mulher tem que trabalhar em casa. Essa é a função. Você pega para olhar os cartazes e os incentivos que existiam no Bloco Socialista, era a mulher em posições de trabalho, era a mulher em posições de liderança, eram as mulheres em posições de muito mais autonomia em relação a essa possibilidade concreta de fazer alguma coisa do que do lado capitalista. Ela poderia ser o que ela quiser. Cuja função, qual que era a função da mulher desse lado aqui? Servir ao homem, né? Servir à família, né? Servir a essa reprodução. E não que isso não é que a família deixaria de existir, né? Pai, mãe, tal, comunidade. Mas isso não seria mais privado. Isso não seria mais do campo privado nesse aspecto. Por quê? Porque o futuro de uma criança é um futuro que diz respeito a todos nós. Claro. É o futuro que diz respeito a toda a nossa sociedade. Porque é isso, é um filho da classe trabalhadora, né? É um filho que pertence a essa continuidade e à criação de um novo mundo. Como que a gente vai querer construir um novo mundo se esse novo mundo que essas crianças vão chegar é um mundo que elas nunca vão ter essa possibilidade de emancipação, de acesso? Aí, e vide mesmo, né? Hoje, você olha, por exemplo, no Brasil, você tem esse fomento, esse discurso da defesa da família não sei o quê. A maior parte das famílias brasileiras hoje é mantida por mães solos, mães que muitas vezes moram na periferia, mães pretas, de origem proletária, de origem trabalhadora, sim, e cujos filhos são ceifados todos os dias pelas ações do Estado. Todos os dias. Então, tipo, por que existe um discurso tão grande de defesa da família, nesse sentido abstrato, por exemplo, da crítica ao aborto, se não existe ao mesmo tempo um reforço ou um incentivo do discurso ao investimento público em educação, ao investimento público em saúde, ao investimento que garanta que essa pessoa que que você está obrigando a mãe, né, a pessoa que gesta, a gerir essa criança, e aí você tem o discurso moralista por um lado, de o aborto é uma coisa terrível porque fere a vida, e ao mesmo tempo um discurso que fala que bandido bom é bandido morto. E qual que é esse bandido? De onde que ele é, né? Qual que é a circunstância que existe nisso? Recentemente, né, a polícia militar jogou um homem numa ponte aqui em São Paulo. Sabe? Matou uma criança de 4 anos na Baixada. Que defesa de vida é essa? É uma vida, e aí é que tá, né? É uma forma de defesa de vida que diz respeito a uma forma de organização social, em que uma vida vale mais que outra. Algumas vidas valem mais do que outras. Sim. Algumas têm o direito de existir e outras não. É aquela música do Djonga, né? Que é... Não lembro agora, me fugiu o nome da música. Mas é isso. Eles são contra o aborto, mas não é pela vida. Porque a partir do momento que você nasce, há toda uma estrutura que tenta te matar. Que já tá te matando. Né? De trabalhar, de violência policial, de fome, de frio. Sabe? Então, onde que está a congruência disso? Né? É um discurso que não, objetivamente, não consegue produzir
que acho que ele apresenta essa contradição. Uma defesa que é muito abstrata, uma defesa moralista. Uma defesa moralista e anticientífica. Interesse de quem? Vai beneficiar quem, né? Porque é isso, porque as mulheres ricas, as pessoas que, enfim, as pessoas que gestam e que têm muito dinheiro, elas abortam. Objetivamente, elas abortam. Elas vão numa clínica clandestina e elas abortam. Na clandestina? Muito. Muito. Não é na clínica normal ali, não? Só que ninguém. É isso, é na clínica É, normal tá, que pode normal, pagar. normal, pode pagar. Esse sistema, assim, esse projeto, esse modelo de família que a gente tem, atende aos interesses capitalistas de propagação de mão de obra barata. Exatamente. O que é para o comunismo o conceito ideal de família? Tem um texto muito bom que eu queria deixar de indicação, porque eu acho que não existe uma idealização da família. Acho que eu não teria como te dizer qual é o modelo ideal para os comunistas de família. Que seria o que eu queria. O que vai atender melhor, né? Já que esse modelo é feito para o capitalismo, qual que seria um bom modelo de família para o comunismo? Olha, acho que, de novo, né? Comunismo de uma maneira abrangente, né? Tipo, para fazer essa mediação. Mas acho que um modelo em que você tenha, em que esses sujeitos que pertencem a esse grupo familiar tenham a possibilidade concreta de serem sujeitos emancipados. Então é alguém não depender, por exemplo, do trabalho um do outro. É você ter a socialização do trabalho doméstico. É você não conseguir sobrecarregar as pessoas responsáveis do trabalho reprodutivo dentro dessa esfera. Tipo, assim, é o fim da família sob esses aspectos. Nós comunistas, né, defendemos o fim da família sob esses aspectos. Sob o aspecto da privatização do cuidado. É porque existe uma distorção. Esse é o fim da família de acordo com o comunismo. Né? Mas a direita fala que o fim da família... É o fim da família. É querer destruir essa questão do homem e da mulher. Mas sabe né? por quê? Que a família não, sabe é por quê? Porque é o seguinte, realmente, quando ele fala assim, uma liberdade para que não sobrecarregue a mãe, né? A mulher, no caso, que é a mãe na família... eu acho que isso é complexo, mano. Por quê? Eu não vejo uma melhor opção do que a criança estando com a mãe durante um determinado tempo. De certa forma, a mulher, a mãe, ela se ocupa de uma forma que é impossível. Mas assim, não é enxotar a criança e mandar ela para uma creche, né? Não É tipo, falando. Não é a criança nascer. Mudar esse cenário. Tá, mas não é Mas, a proposta tipo, deles. Não vejo por mudando, exemplo, eu não vejo mas mudando. mas Por isso que eu te por perguntei, exemplo, assim, juro que eu pensei, pô, só para entender o que é. aumento de período de licença maternidade, por exemplo. Uma medida, assim, absolutamente, tipo, tranquila, assim, não é nada muito revolucionário. Ou aumento de licença paternidade, que no Brasil é uma piada. 3 dias, né? Aumentou, né? Virou uma semana agora, né? Yes, né? Ó, que uma vitória. semana. Não, né? depois que eu já tenho 3 a mãe filhos, tá vai se mudar ferrando nada. lá com o moleque lá e... Não, e não tem, né? Então, por Sim. exemplo, licença maternidade, licença paternidade, você garantir esse cuidado, você garantir que essa mãe não precise, por exemplo, trabalhar enquanto ela tá com uma criança recém-nascida. Que esses pais não precisem trabalhar de tipo, porra, se eu não trabalhar eu vou morrer de fome. Porque é isso que está colocado, é isso que é a realidade objetiva. Então é você conseguir criar essa estrutura para que isso seja possível. Tem um texto, queria só deixar de indicação, tem um texto muito bom de uma bolchevique chamada Alexandra Kollontai, que se chama O Comunismo e o Fim da Família. É um texto que está disponível em PDF, assim, na internet, qualquer um pode encontrar. E é um texto muito bom porque ela vai justamente bater nessa tecla, né? O que a burguesia está dizendo que os comunistas são a favor quando a gente fala que é pelo fim da família, e o que os comunistas de fato defendem quando a gente fala sobre o fim da família, que é sobre isso. É a possibilidade concreta desses familiares, desses grupos, de terem condições de vida. Quantos livros que eu tenho que ler sobre